de esportes. Hoje estamos aqui mais uma vez com meu avô e hoje vamos analisar a derrota do Brasil, a derrota do Brasil, a derrota do Brasil para o Japão, que foi 3 vezes. E bom dia a todos. Inicialmente, meu bom dia aos teus seguidores. Estamos aqui para analisar, ou tentar analisar, o jogo do Brasil com os japoneses. Ao meu ver, o primeiro tempo foi o jogo mais dominado pelo Brasil, tanto que fez os seus gols. E no segundo tempo, o segundo tempo foi todo do Japão, praticamente dominou toda a partida, com jogadores rápidos. A gente já tinha visto no primeiro tempo, né, que os meninos da frente ali são rapidíssimos, contra uma defesa que vacilou, né? E a gente teve a infelicidade com o nosso Fabrício Bruno, que é um grande jogador, e hoje não estava no dia, né? E um passe errado, um contrapé, Infelicidade. acabou acontecendo o gol do Japão, e dali para frente as coisas mudaram. O Japão se empolgou, né? E nós vamos falar ao longo desse comentário sobre o que aconteceu a mais. Sim, foi uma infelicidade para Fabrício Bruno, que é um dos melhores zagueiros do Brasil, mas hoje ele cometeu o erro que foi crucial. Mas como eu falei, todo atleta de alto rendimento está sujeito a erro, e hoje ele infelizmente cometeu esse erro que culminou no gol do Japão. E depois eu achei que o Ancelotti, um baita treinador, grande treinador, isso serve de uma experiência, né? Ele quis testar um outro modelo de jogo com outros jogadores e não deu certo. Não deu certo. Se ele entra com a mesma zaga do outro jogo, eu tenho certeza que seria diferente. Só que ele está fazendo experiência, não vamos desvalorizá-lo por essa derrota, porque é mérito dele, ele tem que treinar e conhecer melhor os jogadores. Não vamos crucificá-lo por essa derrota. Eu acho que o Ancelotti ele está fazendo umas experiências, e essa derrota, ele vai absorver essa derrota como lição para melhorar a equipe do Brasil ainda mais. Porque numa Copa do Mundo, você evidentemente que você vai ter derrotas complicadas, e você vai ter que se reerguer, talvez no meio da competição, para chegar ao título. A gente notou, né, que a saída do Bruno Guimarães, que estava jogando ali com o Casemiro, no segundo tempo o meio de campo não existiu, as coisas mudaram rapidamente. Né? Então a gente notou que o Japão viu que ali estava o lugar onde eles poderiam jogar e distribuir as bolas. Então eles foram diretamente para cima da defesa brasileira, com dribles rápidos e ligeiros. São muito rápidos os japoneses, né? E isso aconteceu, aí forçou o erro também ali, que também não teve culpa. Foi um contrapé ali que aconteceu, porque ele não esperava, e aí a bola foi no pé do jogador japonês. Sim, eu, na minha opinião, não deveria ter tirado o Bruno Guimarães, que o Bruno Guimarães estava bem na partida. Mas como eu já citei, esses erros servem para o Ancelotti ter mais experiência, né, nesse contexto de seleção brasileira, que esse contexto de seleção brasileira é muito novo para ele, e ele ainda está aprendendo como lidar nesse contexto de seleção brasileira. Foi uma pena, né, para todos nós brasileiros, que esperávamos no mínimo um empate, né? No mínimo um empate, mas serve como experiência, serve como lição. Eu acho que todo aquele que, quando a gente repete aqui o que já dissemos outras vezes, quando cai tem que saber levantar e procurar manter-se de pé e procurar outras alternativas para não cair. Eu tenho certeza que o Ancelotti é isso que vai fazer, porque é um grande técnico, não se tira os méritos dele, e hoje ele sentiu, né, que realmente ele precisa conhecer melhor os seus jogadores, a tática dos seus jogadores, a tática que ele vai colocar em campo os seus jogadores, a parte técnica, a parte tática e assim por diante.
Sim, eu tenho certeza que o Ancelotti vai levantar essa equipe muito bem, porque o Ancelotti é um treinador campeoníssimo, é um treinador que já dirigiu grandes clubes como o Real Madrid e grandes jogadores. E eu tenho certeza que ele vai saber levantar essa equipe e vai tentar conquistar o Hexa com o Brasil. A gente sabe que muitos são os jogadores convocados, mas alguns permanecerão, outros não. Sim. Então, cabe a ele ver e analisar, porque daqui a pouco muitos deles serão cortados da seleção, talvez outros convocados e assim vai. Sim, talvez o Ancelotti deveria fazer uma mudança de esquema, talvez mudar o 4-4-2, por exemplo. O que você pensa sobre isso? Eu também acho, né? Mas é isso que ele está tentando. Hoje ele viu que há muita coisa. É aquele tal negócio, dependendo da equipe que joga, que ele vai enfrentar, tem que ser um tipo de jogo. Isso ele sabe Sim. muito bem disso, muito mais do que a gente. É. Né? Então hoje não deu certo. Também eu acho que os 3-2 do japonês não reflete o jogo Não. que foi. Eles levaram sorte nos Não, gols, né? não. Estavam presentes na área e isso faz Não. o futebol essa caixinha de surpresa. O Japão levou sorte no gol. Teve gols ali que no jogo de Copa do Mundo eu acredito que o Brasil não iria tomar. O Japão ele teve uma pitada de sorte no jogo de hoje. E o goleiro que estreou hoje também, né? Não vamos acreditar a derrota na pessoa dele, mas na minha opinião, ele falhou ali. Uma hora ele ia falhando a segunda vez, né? Mas é um bom goleiro, mas é aquilo que a gente sabe, é o frisinho na barriga, é aquela coisa de estreia, então está sendo analisado por um grande treinador, então tudo isso faz com que às vezes muda o relacionamento, a atitude dá um nervosismo do jogador. Sim, e não vamos crucificar o Hugo Souza, porque o Hugo Souza ele é um grande goleiro. É um goleiro que já vem mostrando suas grandes defesas no Corinthians. É evidente que ele errou hoje, mas faz parte do futebol. E o Hugo Souza tem toda a carreira pela frente e quem sabe numa Copa do Mundo ele pode fazer defesas cruciais também para salvar o Brasil. Uma coisa que eu gostei desse treinador é que ele fez uma coisa inédita. Eu acho que os treinadores até agora da seleção brasileira, o que é que eles convocavam 3 goleiros, jogava apenas um. Por quê? Hoje nós estamos com um treinador que testou o segundo goleiro, mas daqui a pouco ele tem 3 para colocar. Não adianta convocar os goleiros, chega lá e um só vai jogar. Então um joga num determinado jogo, outro joga no outro determinado. E assim ele vai tendo a confiança naquele que vai ser titular da seleção brasileira. Por exemplo, na Copa 2022, o Brasil tinha 2 goleiros e só um jogava. E eu ficava, por que o outro não joga? Por que convocar um goleiro que ele não atua? Na minha opinião, isso é errado. Os dois que são convocados, os 3, têm que atuar para ver se esses 3 goleiros é melhor que o primeiro ou que o segundo. Justamente, é isso aí que eu também acho. Que os que são convocados devem jogar. Assim como os outros jogadores, a outra atitude que ele pode estar errada ou certa ou errada, mas ele colocou aqueles jogadores que ele achou justo de convocá-los. E eu também acho que essa seleção ela está oscilando já, mas essa oscilação lá no futuro, lá na Copa, vai ser benéfica para o Brasil, porque o Brasil na Copa ele vai abrir o olho e não vai cometer esses erros infantis que ele está cometendo nesse atual momento. Se a gente analisar calmamente, friamente, a gente vê que a seleção brasileira está iniciando, não tem entrosamento. Esses jogadores que entraram hoje, o entrosamento é muito pouco. Né? Então há necessidade de mais jogos, de mais treinamentos, para que se oficialize assim, vamos dizer assim, aqueles que deverão estar na Copa do Mundo 2026. Então são obrigados a ser testados. Para depois não ter o que reclamar. E vamos analisar também que o Ancelotti acabou de chegar também, né? Ele está conhecendo o futebol brasileiro, ele está conhecendo o grupo de jogadores, ele está tendo uma imersão nesses jogadores no futebol brasileiro. Ele acabou de chegar, ele ainda vai ter muito que fazer na seleção brasileira. Então temos que ter calma com o Ancelotti
porque eu creio que o Ancelotti vai voltar a nos dar alegria com a seleção brasileira. Exatamente. É que hoje a gente notou que a seleção japonesa é uma seleção Disciplinada. que vibra, que vai, que luta, diferente da seleção coreana. Então, Sim. é muito mais acirrada, Sim. é tanto que ela tem grandes resultados, né, Sim. na sua liga lá. Nas eliminatórias asiáticas. É uma seleção diferente da Coreia. É uma seleção que briga por todas as bolas, que vibra, que tem empenho. É uma seleção que está muito bem nas eliminatórias asiáticas. É uma seleção que fez uma boa Copa 2022 e a tendência é a seleção japonesa fazer também mais uma excelente Copa nos Estados Unidos, México e Canadá. Esses jogadores, a maioria jogam em grandes clubes, né? Tem bastante experiência, a gente sabe disso. Então, não se comparando, que o Brasil jogou contra a Coreia, encantou, venceu, mas hoje a gente esperava já que o negócio era mais embaixo, Sim. e foi. Né? Então, isso serve de experiência. Sim, a gente esperava que o jogo de hoje ia ser bem difícil, porque a escola japonesa é bem mais difícil que a escola coreana. E isso vai servir, como eu já citei, vai servir de experiência lá na frente para o Brasil pegar numa Copa do Mundo seleções de casca grossa e vencer essas seleções. Porque o Brasil hoje enfrentou um teste de Copa do Mundo e na minha opinião, vai servir de lição lá na frente esse teste. E justamente tivemos a infelicidade, né, de Uma falha. né, uma falha ou duas falhas, os gols saíram. Sim. Isso provavelmente vai ser observada pelo treinador, que a defesa deve ser o ponto-chave. E hoje a sua defesa levou 3 gols. Sim. E praticamente no segundo tempo, em 25 minutos, 3 gols para o Japão. Isso não é inadmissível. É admissível, né? É inadmissível. Em 25 minutos o Japão fez 3 gols. Isso não pode acontecer. Se isso acontecer numa Copa do Mundo, o Brasil ele praticamente está eliminado. Se, vamos supor, pega uma Alemanha e a Alemanha vai lá e faz 3 gols em 25 minutos. E depois aí a vibração, a intenção do jogador vai se combinando, porque aí o que aconteceu? O Japão voltou todo para a defesa com a marcação acirrada em cima dos principais jogadores do Brasil, em cima daquele que entrou no segundo tempo, o menino aquele, o Rodrigo. Então a marcação foi acirrada, os caras vieram todos para trás, o futebol é o estilo deles, né? Marca e sai. O lateral joga de ponta, joga aqui, joga ali. Então é um futebol envolvente, o futebol do Japão. O Japão também marcou muito bem em linha alta e ele soube marcar também e quando o jogo pediu marcar em linha baixa. O Japão jogou muito bem. O Japão, a tendência é o Japão nos surpreender na Copa do Mundo. A tendência é fazer uma boa Copa do Mundo. Eu me lembrei agora, o menino Estevão, foi muito bem marcado. Ele sabe que se deixar sem marcação acontece. Então, o menino Estevão entrou, mas a marcação foi dobrada em cima dele. Sim, o Estevão, o menino Estevão foi anulado praticamente. Eles não deixaram o menino Estevão jogar, porque eles sabem que o Estevão é diferente do Brasil. E o Estevão, num espaço mínimo que ele tiver, ele vai pegar a bola, ele vai driblar e vai fazer o gol. Por isso que os treinadores são estudiosos do futebol, né? E o futebol é assim, cheio de surpresa. Por isso que o futebol é tão apaixonante. Porque um time como o Japão pode ganhar numa seleção pentacampeã como o Brasil. Mas nada disso interrompe a nossa esperança, a nossa fé de continuarmos lutando pela seleção brasileira será a campeã em 2026. Eu queria falar, mas nada disso interrompe a minha fé, que a minha fé diz que o Brasil será campeão na Copa do Mundo 2026. É isso que eu acredito, e na minha opinião é isso que vai acontecer. Então, a Escola de Esporte, se inscreva no canal, Tia Esporte, canal de esporte. Deus abençoe a todos.